Olá, querido irmão, querida irmã, Ave Maria. Que a face eucarística de Jesus resplandeça sobre cada um de nós. Hoje é um dia especialíssimo. Que dia hoje? O dia que você está assistindo o vídeo. Não tem um dia, mas hoje, neste momento em que esse vídeo chegou até você. Você clicou aí para abrir o vídeo, para iniciar essa formação. Hoje é o momento da graça, que Jesus escolheu você, não é esse, aquele não, é você. Jesus escolheu você para que pudesse aprender o que, irmão Joaquim? A oferecer a face dele a Deus Pai, aprender a reparar as ofensas que ele recebeu e recebe na face, tanto quando ele estava aqui na terra, na sua vida padecente, na sua paixão, e agora que ele recebe todos os dias ofensas no Santíssimo Sacramento do altar. Nossa formação, ela tem esse intuito, levar a você uma maneira simples de se tornar uma verdadeira reparadora, um reparador e uma pessoa que sacrifica a face de Jesus, né? Que oferece a face de Jesus como sacrifício a Deus Pai. Que lindo! Mas nós oferecemos e reparamos só por nós? Não. Nós oferecemos e reparamos, somos chamados a oferecer e a reparar a face de Jesus, não somente pela nossa conversão, pela nossa santificação, mas pela conversão e santificação de todos os sacerdotes, de todos os padres, de todos os bispos do mundo inteiro. Vocês vão ver aqui no Diário de Madre Pirina que Jesus pede para que não seja só oferecido pelos pecadores, pelos fiéis, pelos leigos, ou melhor, né? Mas também por todos os sacerdotes. E isso inclui os bispos, né? Os bispos são sacerdotes. Portanto, querido irmão, querida irmã, nesses pequenos minutos desse vídeo, dessa formação, onde nós vamos aprender a reparar a face de Jesus e oferecer a Deus Pai a face de Jesus como sacrifício, quero que você saiba, você foi escolhida para ser uma alma reparadora, uma alma que sacrifica através do sacerdócio batismal, que todos nós temos pelo batismo, a face de Jesus a Deus Pai, não somente pela sua conversão e santificação, mas pela conversão e santificação de todos os fiéis, padres e bispos e leigos, todos do mundo todo. Não somente para nós católicos, mas do mundo inteiro, todos, pela conversão de todos. Então, vamos começar pelo início, óbvio. E nós estamos aqui com o Diário de Madre Pirina, no capítulo 1. Então começa o diário dela dizendo, eu vou ler porque fica melhor. Sexta-feira Santa do ano de 1902. A pequena igreja de São Pedro em Sala, na cidade de Milão, pavimentada com tijolos, está repleta de fiéis que vão em fila beijar o crucifixo como num ritual. Compungidos, prostam-se um após o outro e beijam as sagradas chagas do Redentor. Entre os presentes, uma pequenina de 12 anos, Josefina de Michele, é o nome dela antes de ser religiosa. Ela então ouve uma voz que lhe diz, essa voz, claro, aspas aqui, nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse para ela. Ninguém me dá um beijo de amor na face para reparar o beijo de Judas? Madre Pierina, então Josefina, ela fica entristecida, porque acha que todos ali da capela, da igreja, ouviram Jesus dizer.
E ela continua percebendo que as pessoas vão lá e não beijam o rosto, mesmo depois de Jesus falar, que ela achava que todo mundo, todos ali que estavam na igreja tinham ouvido. Então, olha aqui que Madre Perina, que a pequena Josefina diz, Olha que lindo. Tem paciência, Jesus, que eu te darei esse beijo de amor. E chegando junto ao crucifixo, inclina-se, beijando fervorosamente a sagrada face do Senhor, expressão sincera do ardente afeto que vibra em seu coração. Então o diário continua. Ela sai da igreja com o propósito de beijar muitas vezes a sagrada face de Jesus crucificado, para ser a reparadora pelos pecados de Judas e pelas inúmeras ofensas infligidas ao Divino Redentor pelos homens de todos os tempos. Olha que lindo! Então nós chegamos no primeiro ponto. Como reparar a face de Jesus? Nós temos o exemplo dos exemplos. Madre Perina. A reparação, ela tem 2 objetivos. E Madre Perina deixa claro. O diário dela deixa claro. Reparar o beijo de traição de Judas no rosto de Jesus. Jesus disse, ninguém me dá um beijo de amor para reparar o beijo de Judas? Poxa vida. Então Madre Perina vai e beija o rosto de Jesus para reparar o beijo de Judas. Mas olha o que o diário diz. Madre Perina sai com o propósito de beijar muitas vezes a sagrada face de Jesus crucificado, para ser a reparadora pelos pecados de Judas e pelas inúmeras ofensas infligidas ao Divino Redentor pelos homens de todos os tempos. Então, não é somente reparar o beijo de Judas, mas reparar o nosso pecado pessoal. Reparar o pecado também de todos, do mundo todo, e aqui diz, de todos os tempos, dos homens de todos os tempos. Reparar os pecados passados, os presentes e também os futuros. Sim, claro. Se eu sei que uma pessoa, ela vai ofender outra pessoa, eu posso remediar isso. E remediar é reparar. Eu posso reparar. Então esse é o primeiro ponto. Irmão Joaquim, como então reparar de maneira prática o beijo de Judas que ele deu? Reparar essa ofensa. Ora, explicarei o que nós da Fraternidade Face Eucarística fazemos todas as terças-feiras e também do jeito que Madre Perina fez. Se você tem um crucifixo ou uma estampa, uma foto do rosto de Jesus, você pode se colocar em oração, dizer algumas palavras. Nós falamos assim: meu Jesus, dou-te um beijo de amor em reparação ao beijo de Judas, por mim e em reparação aos meus pecados, por todos os pecadores do mundo todo, em reparação aos pecados de cada pecador, por todos os padres e bispos do mundo todo, em reparação aos pecados de cada padre e de cada bispo. Pronto. E aí a gente termina essa oração, que não pode ser só uma oração de falar, de papagaio, mas tem que ter uma intenção, um ato de vontade. Então eu vou e osculo, dou um beijo no rosto de Jesus. Nós temos aqui na Capela da Fraternidade um quadro da Sagrada Face, que ele está fixado no oratório, no altar, não tem como oscular, beijar, ele está grudado, colado, e nós temos um busto da face de Jesus de madeira, uma peça única, linda, e ainda na imagem tem a coroa de espinhos e Jesus está morto ali, a imagem de Jesus morto. Então nós nos aproximamos e beijamos então o rosto de Jesus nessa imagem, porque foi isso que Jesus disse para Madre Perina:
todo mundo estava indo beijar as chagas, os pés, o braço, o lado, mas ninguém beijava o rosto. Então, ele diz, olha, ninguém me dá um beijo de amor no rosto para reparar o beijo de Judas. Então, Madre Perina, o que ela faz? Ela acha que todo mundo ouviu e ninguém vai fazer isso que Jesus pediu, e ela diz, tem paciência. Criança, né? Mas uma virtude do santo, como é que posso dizer? Esse ímpeto, né? Ter esse ímpeto de dizer para Jesus, tem paciência, que eu lhe darei esse beijo de amor. Então ela vai e beija o rosto de Jesus, na imagem, na Sexta-feira Santa, quando nós adoramos a cruz de Jesus, Sexta-feira Santa. Então é isso, né? Também existe outro jeito de reparar. Quando Nossa Senhora aparece, você vai lá no vídeo que eu fiz sobre a medalha da Sagrada Face, quando Nossa Senhora aparece para Madre Perina e propõe para ela fazer o escapulário, que depois virou medalha, e Nossa Senhora chancelou a mudança, ela diz assim, todo aquele que usar uma medalha como essa, e se possível, visitar o Santíssimo Sacramento, o sacrário, às terças-feiras, e oferecer essa visita em reparação, em reparação, as ofensas que Jesus recebeu em sua face durante sua vida padecente e que ainda recebe diariamente no Santíssimo Sacramento do altar. Ponto. Tem mais, mas é só essa parte que a gente quer. Então, não é só o beijo no rosto, na imagem de Jesus. Vai mais além. Então, é também visitar o Santíssimo Sacramento, usar a medalha, visitar o Santíssimo Sacramento às terças-feiras e oferecer essa visita. Alguém me pergunta assim, mas é quanto tempo essa visita? É 1 hora? Oh, meu Deus do céu, é o que você quer disponibilizar do seu tempo para Jesus, não é? É o tempo que você quer disponibilizar para Jesus. Você trata o seu amigo com rapidez, você vai conversar com o seu amigo, você trata, é 10 segundos. É o tempo que você quer disponibilizar para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai e faz isso. É o que Jesus pediu, é o que Nossa Senhora pediu. É isso que nós temos. Então, é esse o primeiro ponto. Eu vou trazer para vocês aqui mais um ponto sobre esse tema, para que nós possamos, de maneira prática, estou lendo essa parte, depois eu estou explicando para vocês. Então vocês entenderam. Como reparar o beijo de Judas? Tem 2 maneiras. Você tem uma imagem de Jesus aí, da Sagrada Face, de um crucifixo. Agora nós estamos aproximando da Semana Santa. Daqui umas semanas aí, algumas, nós vamos chegar na Semana Santa. Se você vai beijar o crucifixo em adoração na Sexta-feira Santa, lembre disso que Jesus pediu para a Madre Perina. Se aproxime, se dá, porque às vezes na igreja, nessa ou naquela igreja, em muitos lugares levantam a cruz, não dá nem para chegar perto do rosto de Jesus. Mas se na sua paróquia você tem essa possibilidade de chegar perto do rosto de Jesus e beijar o rosto, faça isso. Faça isso. Antes de chegar, faltando 1 pessoa, 2 para chegar na sua frente, vocês, olha, Jesus, eu vou te dar esse beijo de reparação. E é claro, todas as terças-feiras. Fazer isso em todas as terças-feiras. Olha só que bonito. A segunda parte aqui que diz do diário de Madre Perina. Na adoração noturna, da primeira sexta-feira da Quaresma, Jesus faz a Madre Perina participar dos seus tormentos espirituais na agonia do Getsêmani. Inundada desse êxtase doloroso, de novo escuta o convite do Divino Esposo, Jesus, que lhe diz com profunda tristeza, mostrando a face ensanguentada. Olha o que Jesus diz: desejo que a minha face, que reflete os sofrimentos mais íntimos da minha alma e o amor do meu coração, seja mais honrada. Quem me contempla, me consola. Olha que lindo. A outra parte, ele diz para a Madre Perina, Jesus, todas as vezes que alguém contemplar a minha face, eu derramarei meu amor nos corações, e por meio da minha sagrada face,
obterá a salvação de muitas almas. Olha que lindo. Eu vou repetir. Todas as vezes que alguém contemplar a minha face. O que é contemplar? É olhar, né? É uma contemplação. É rezar na ação. Você para, você está em silêncio. Eu estou olhando aqui para a face de Jesus aqui na capela, né? Estou aqui falando em silêncio, olhando para o rosto de Jesus. Mas ao mesmo tempo de parar para fazer isso, você está fazendo uma ação. Qual é a ação, irmão? Você está contemplando. Você está olhando para a face de Jesus. Olha, está sanguentada, está machucada, está esbofeteada. Olha só que tristeza. Ah, meu Jesus, foi por mim que o Senhor sofreu, pelos meus pecados. Isso é contemplar. É uma contemplação. Todas as vezes que alguém contemplar a minha face, eu derramarei meu amor nos corações. E por meio da minha sagrada face, olha só, se obterá a salvação de muitas almas. Está aí o próximo passo nosso. Nosso próximo passo é ver que o oferecimento da face de Jesus nos converte e nos santifica, mas também converte e santifica as outras pessoas. Mais uma parte aqui antes de passarmos para o oferecimento. Jesus também diz a ela, na primeira terça-feira de 1937. Olha que bonito. Isso pode ser que algumas pessoas tenham medo, né? Olha que Jesus fala para a Madre Perina. Algumas pessoas talvez temam que a devoção e o culto à minha sagrada face diminuam aquela devoção que se consagra ao meu coração. Diz-lhes que, pelo contrário, será completada e intensificada. Contemplando a minha face, as almas participarão dos meus sofrimentos. Olha só, e sentirão a necessidade de amar e de fazer o quê? Jesus fala, reparação. E olha que bonito. Você tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Ah, mas eu tenho devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas eu não quero ter devoção à Sagrada Face, porque vai misturar e etc e tal. Ó, cabeção, cabeça dura, presta atenção que Jesus vai dizer. Não é acaso esta devoção à Sagrada Face a verdadeira devoção ao meu coração? Olha que lindo. Eu vou repetir essa frase, esse texto. Jesus vai dizer, algumas pessoas talvez temam que a devoção e o culto à minha sagrada face diminuam aquela que se consagra ao meu coração. Diz-lhes que, pelo contrário, será completada e intensificada. Jesus continua, contemplando a minha face, as almas, ou seja, as pessoas, acha que é a alma do purgatório, não. Existe, mas aqui está falando de almas e pessoas aqui. Na igreja militante, nós, as almas participarão dos meus sofrimentos e sentirão a necessidade de amar e de fazer o quê? Reparação. Não é acaso essa a verdadeira devoção ao meu coração? Ora, olha só, hein? Olha que coisa maravilhosa que Jesus diz para a Madre Perina. Então você que tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus, eu vou fazer depois um vídeo explicando sobre isso com mais de tempo, que não é esse o nosso intuito agora, mas como eu deixei marcadinho aqui no diário dela sobre reparação, e aqui estava, eu gostaria, né, de trazer para vocês essa fala, porque às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, mas eu tenho tal devoção. Ah, eu tenho devoção às chagas de Jesus. Ah, mas não posso. Então assim, Jesus é bem claro, né? Vamos lá. Olha, eu coloquei aqui como importante essas duas partes, que nós vamos passar agora para a parte do oferecimento. Aqui no diário, sempre no diário. A 23 de maio, o Senhor lhe aparece, Jesus, né? Ele aparece com a face ensanguentada. Depois de lhe ter comunicado os seus sofrimentos, disse-lhe, olha só o que Jesus vai dizer. Minha dileta filha, renovo-te a oferta, ou seja, o oferecimento da minha sagrada face,
para que incansavelmente a ofereças ao eterno Pai, ou seja, para Deus Pai. Olha, ele continua: e com esse oferecimento obterás a salvação e a santificação de muitas almas. Você acha que Jesus terminou? Não, ele continua: quando, então, a ofereceres pelos meus padres, aqui está sacerdote, mas tudo bem, padres, operar-se-ão o quê? Maravilhas. Olha, aí está. Você acha que Jesus disse só para Madre Perina, no intuito de só Madre Perina oferecer? Mas claro que não. Por quê? Porque quando Nossa Senhora aparece para ela sobre a medalha, a Nossa Senhora já diz: olha, oferecer em reparação, oferecimento, ofereça essa visita em reparação, oferecimento e reparação. Minha dileta filha, renovo-te a oferta, o oferecimento da minha sagrada face, para que incansavelmente a ofereças ao eterno Pai. Com esse oferecimento, obterás a salvação e a santificação de muitas almas. Quando então a ofereceres o quê? A face de Jesus a Deus Pai. Quando então a ofereceres pelos meus padres, pelos meus sacerdotes, operar-se-ão maravilhas. Em outra palavra, irá acontecer maravilhas. Vai acontecer coisas extraordinárias. Mas tem que oferecer. Aí no dia 27 Jesus acrescenta. Jesus diz: contempla minha sagrada face e penetrarás nos abismos de dor do meu coração. Consola-me e procura almas que se imolem comigo pela salvação do mundo. Aí está. Não é uma brincadeira, não. Jesus, olha só, olha que coisa extraordinária. Jesus primeiro vai dizer: minha dileta filha, renovo-te o oferecimento da minha sagrada face, para que incansavelmente ofereça ao eterno Pai. Com essa oferta, com esse oferecimento, obterás a salvação e a santificação de muitas almas. Quando então, a ofereceres pelos meus padres, operar-se-ão maravilhas. Olha só o porquê Jesus não diz só para Madre Perina isso. Só você, Madre Perina, vai oferecer, só você vai reparar. Não, mentira, não é isso não. Quem pensa assim tá fora do esquadro aí. No dia 27, no dia 23 de maio, ele diz isso. Agora, no dia 27, Jesus acrescenta. Olha o que está no diário. Contempla a minha sagrada face e penetrarás nos abismos de dor do meu coração. Consola-me. Aí vem. E procura almas que se imolem comigo pela salvação do mundo. Pela salvação do mundo. Nós aqui na Fraternidade, nós vamos um pouquinho mais além. Não por mérito nosso, nós não somos nada. Nós estamos aqui trabalhando mal e porcamente, através das nossas limitações, para que isso aconteça. Mas existem pessoas muito melhores e muito capacitadas além de nós. Mas olha o que nós fazemos na Fraternidade. Quando nós fazemos a nossa novena, nós sempre dizemos assim: Senhor, eu ofereço, não é desse jeito, mas só uma síntese, né? Senhor, eu ofereço a face de Jesus, a vossa face a Deus Pai, pelos pecadores e por aqueles que vão morrer de hoje até a próxima terça-feira. E também a gente fala isso para os padres. Oferecemos para todos os padres, principalmente aqueles padres e bispos que vão morrer de hoje até a próxima terça-feira, para que não morram em pecado mortal, mas se convertam e recebam no fim da vida a graça da contrição perfeita e o auxílio de um sacerdote. Oferecer a face de Jesus por aqueles pecadores que vão morrer. Desta terça-feira, vamos supor que hoje é terça, hoje não é terça, hoje é quinta, que eu estou gravando esse vídeo. Dessa terça-feira até a outra terça-feira, para que nesse tempo em que não tem a novena, não tem o oferecimento, apesar que
rezamos o terço Sagrada Face todos os dias, não tem novena, não tem oferecimento da novena, essas pessoas que vão morrer, esses padres, esses bispos, esses fiéis, em suma, né, na totalidade, recebam o influxo da graça, para que não morram, se estão em pecado mortal, não morram em pecado mortal, se convertam, recebam a graça da contrição, do arrependimento. Então está aí. Nós temos uma oração que nós rezamos o terço da Sagrada Face. Eu rezo o terço da Sagrada Face todos os dias, é uma inspiração do Nosso Senhor para a nossa comunidade, é diferente de todos os demais terços da Sagrada Face. Rezem os outros, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é para rezar só o nosso, né? E na oração do terço da Sagrada Face nós temos uma oração de oferecimento. Eu irei rezá-la aqui, né? A oração diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, venho humildemente oferecer a vós a face de Jesus, sofrida, rasgada, cuspida, escarrada, esbofeteada e beijada por Judas, pela minha conversão e santificação, pelos pecadores, pelos sacerdotes, pela fraternidade por cada filho dela. Lhe pedimos, Pai eterno, que venha em nosso socorro, pelos méritos da face de Jesus, contra os demônios que constantemente se lançam contra nós, com suas armadilhas e ciladas. É essa oração que eu rezo todos os dias, né, que os membros da fraternidade, inclusive esse terço tem aí no YouTube, nesse canal, você vai lá na playlist e vai estar lá, Terço da Sagrada Face. Tem que ser no nosso canal para você achar esse terço, essa oração. E você pode rezar, né? Tem todo lá aspas, né? A liturgia de como rezá-lo. Você tem que ter a medalha da Sagrada Face, etc. e tal, mas isso é tranquilo. Então, meus queridos, hoje nós aprendemos, não somente na teoria, mas na prática, você vai fazer aí na sua casa. Consagre, santifique, dê prioridade a todas as terças-feiras para honrar a face de Jesus. Jesus, ele vai dizer, ele diz que ele quer que seja honrada a face dele todas as terças-feiras. Ele vai dizer, né? Desejo que a minha face seja honrada, em especial todas as terças-feiras. É uma graça que Jesus nos dá, não somente para nós. A gente não deve viver uma devoção, eu sempre disse isso na fraternidade, né? Nós não devemos viver uma devoção à Sagrada Face de umbigo. O que quer dizer com isso? Quer dizer que não é só para nós, não é uma devoção só para nós, mas é uma devoção que abrange a todos. É uma graça tão grande, né? É uma bênção tão grande que nós não devemos ficar somente para nós, mas expor, como Jesus vai dizer. Olha aqui, ó, contempla a minha sagrada face e penetrarás no abismo de dor do meu coração. Consola-me e procura almas que se imolem comigo pela salvação do mundo. Pronto. Não é só você. Não é para ficar na inércia. Eu tenho minha devoção à Sagrada Face. Eu não quer entrar numa comunidade, num movimento, numa fraternidade, não tem problema. Não tem problema. Uma coisa é vida comunitária, outra coisa é a devoção. E nós aqui vivemos os dois. Agora, não queira viver só para você. Porque se uma pessoa ela vai para o céu, ela não vai para o céu sozinha. Ela vai e leva outras pessoas através do testemunho, dos méritos, né? Etc. Esse laço espiritual. Agora, se uma pessoa vai para o inferno, ela nunca vai para o inferno sozinha. Ela vai para o inferno e leva um monte de gente junto, através do seu mau testemunho, do seu mau exemplo, etc, etc, etc. Então, possamos oferecer. Agora fazendo uma suma, né? Vamos lá. Para reparar. Se você tem um quadro da Sagrada Face, uma imagem da Sagrada Face, um crucifixo, toda terça-feira, diga para Jesus: Jesus, olha, eu vou dar esse beijo na vossa face
em reparação ao beijo de Judas, em reparação aos meus pecados, em reparação aos pecados de todos os pecadores, de todos os padres, de todos os bispos do mundo inteiro. Pronto, terminou essa oração, faça com fé, não é só para repetir palavras, papagaio, né, etc. Não, faça com ato de vontade. Então beije. É simples, gente. Nós estamos aqui quantos minutos nesse vídeo? 30 minutos. Os outros 2 foram desse jeito, né? 30 minutos. Mas se você entendeu só isso, já está assim, meu Deus do céu. O demônio vai tremer no inferno. O inferno inteiro vai tremer. Se você aprendeu isso e vai colocar isso em prática. Outra forma, né? Então, você vai, fala isso e dá um beijo no rosto de Jesus. Outra forma de reparar é usar a medalha da Sagrada Face, visitar o Santíssimo Sacramento às terças-feiras e oferecer essa visita em reparação, oferecer em reparação as ofensas que Jesus recebeu no seu rosto durante sua vida padecente. Claro, o beijo de Judas e outras ofensas, e também oferecer em reparação as ofensas que Jesus recebe todos os dias do Santíssimo Sacramento. É tanta gente que comum em pecado mortal, padre que celebra a missa em pecado mortal, sacrilégios, etc. e tal. Então, assim, vamos lá. A segunda parte vou oferecer a face de Jesus. Simples. Jesus está dizendo aqui, ofereça a minha face ao Eterno Pai, pela salvação, pela conversão e salvação de muitas pessoas, de todas as pessoas do mundo inteiro. Quando a ofereceres pelos meus sacerdotes, operação maravilhas. Incansavelmente, ele vai dizer aqui, incansavelmente. Então, você oferece, você pode pegar então essa fórmula que nós fazemos no terço Sagrada Face e falar, Senhor, olha, ou mais simples ainda, Jesus, eu ofereço a vossa face a Deus Pai, por todos os pecadores do mundo inteiro e por todos os vossos sacerdotes. Pronto. Você só não repetiu palavras, você fez com ato de vontade, seu ato de vontade, ato de fé. Pronto, está valendo, é válido. Então você viu, tudo isso podia ser descrito, poderia ser explicado em 5 minutos. Não precisava ter 30 minutos. Mas é claro, a gente enriqueceu todo esse vídeo com as palavras de Madre Perina, as palavras de Jesus, as palavras de Nossa Senhora. E aqui eu faço o papel de papagaio e repetindo tudo, né, que a gente lê e ouve, né, de Nosso Senhor, Nossa Senhora e de Madre Perina, claro, através do diário de Madre Perina. Querido irmão, querida irmã, você que chegou até o fim desse vídeo é chamado a ser uma alma reparadora, é chamado a ser uma alma que oferece, não somente por você. Não seja egoísta. Viva essa espiritualidade em comunidade, ou seja, queira que outros também recebam. Ensine, leve, não fique só para você, não possa ensinar para outras pessoas como oferecer, como reparar a face de Jesus. Que Jesus e Madre Perina e a Virgem Santíssima abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria.